Estamos ao vivo. Fala, galera, beleza? Seguinte, bem-vindos para a última live do 30 Dias com Mário. Pessoal, eu queria agradecer, antes de começar a live, eu queria agradecer a todos vocês pelas mensagens que vocês me enviaram durante o curso, pelas perguntas, por todo o apoio que vocês dão para mim no Instagram, mostrando também parte, sendo testemunhas de uma evolução que eu desejo que seja coletiva, de um engrandecimento, né? De um trabalho em equipe de verdade, pessoal. Galera, a gente está muito acostumado com as referências externas da vibração do mundo normal. Essas referências, elas geralmente vibram na seguinte oração: eu tenho que prejudicar alguém para ganhar dele. Alguém tem que perder para eu ganhar. A vida é assim, um perde, o outro ganha. Pessoal, esse é o lema dos nossos políticos, esse é o lema da maioria dos empregados que, com medo de viverem uma vida próspera, com medo de viverem uma vida sem o sistema, né, com medo de ter algo que lhe dê estabilidade ou garantia, a pessoa confia tanto na matéria que ela perde aquilo que eu quero que vocês cresçam dentro de vocês, que é fé, pessoal, que é esperança e que é força interna, pessoal. Todos nós, pessoal, nascemos com poder. Esse poder, pessoal, foi dado pelo próprio Criador do Universo. Todas as pessoas nesse mundo, nessa vibração baixa, acreditam que são fracas, acreditam que essa pandemia pode destruir elas, acreditam em histórias, em fábulas, pessoal. É impressionante, pessoal. Provavelmente, quando você entrou nesse curso, você pode ter até tido dúvidas dessa pandemia ou dúvidas do que eu ia falar. Galera, a coisa mais absurda, eu que sou crente em Deus, que acredito na Torá, que acredito nos ensinamentos dos judeus como a regra, como a lei que Deus deu para nós, e acredito também no amor de Jesus, que nos permitiu errar, que nos salvou do pecado, porque é o seguinte, pessoal, se ninguém tivesse ensinado para nós essa mensagem que Jesus ensinou, ninguém conseguiria ser salvo, a gente já está no pecado. Eu nunca ia ter descoberto o que eu descobri, porque eu só descobri o que eu descobri, pessoal, lendo o Evangelho de Jesus. Para quem me acompanha há muito tempo na internet, já sabe, eu já falei em podcasts, já falei aonde eu posso, eu falo. Quem me ensina as coisas que eu sei é as escrituras sagradas, tá? A base delas, como eu valido elas no final, é com base nas escrituras que eu sei que são sagradas. Ah, Mário, mas como é que você pode provar que um homem... Pessoal, eu sei porque eu sinto. Vocês precisam começar a entender que o que vocês sentem vale mais do que a voz externa dos outros. Vale mais do que o programa que os outros enfiaram na cabeça de vocês. Se vocês até hoje não conseguiram o que vocês querem, é porque vocês realmente se importam demais com os outros. Ai, Mário, mas eu não devo me importar com os outros? Pessoal, não. Se você quer se importar com os outros, primeiro fique bem. Porque se você é mal, se você está mal, não há nada que você possa fazer pelos outros. Nada. Se alguém mal tenta fazer o bem, acaba fazendo mais mal. Porque também forçar o... Não adianta, pessoal, não é congruente. Tá? Vocês precisam fazer o bem para si mesmos. Vocês precisam começar a entender que, primeiro, é vocês entenderem quem vocês são. Assim que vocês entenderem quem verdadeiramente vocês são, vocês terão coisas diferentes do que vocês têm. Porque vocês vão fazer coisas diferentes do que vocês fazem. Se vocês até hoje pensam de maneira assim, tudo que acontece na sua vida você pensa no passado. Peraí, esse cara já me fudeu antes. Se vocês não perdoam as pessoas, se vocês pensam, vocês não deixam a maravilha, de repente, pessoal, você tem 5 escolhas para fazer e você não sabe. E você pede para o universo, você pede para Deus e a resposta vem. Aí você fala, para Deus não deve ser essa a resposta. Eu duvido. A dúvida mata Deus, pessoal. Como assim? Pessoal, tudo que eu quero que vocês entendam com esse curso e nessa aula, nessa live que vai ser sobre reprogramação mental, é que a primeira chave que vocês têm que virar na reprogramação da mente de vocês, pessoal, é buscar exterminar as dúvidas, pessoal. Como assim? Pessoal, quando eu tô com dúvida, eu não faço algo, eu penso. Mário, eu não devo fazer na dúvida? Não, pessoal. Muita gente hoje acha que com esse mundo corrido, essa velocidade, essa onda super rápida, as pessoas estão saindo da frequência normal, elas estão saindo
do ritmo dela. As pessoas estão saindo do ritmo delas para reagirem ao ritmo do mundo. E vocês, às vezes, fazem escolhas que vocês não sabem se devem fazer. Isso é a maior cagada, pessoal. Toda escolha muito boa, vocês sentem e têm certeza que é aquela escolha. Essa é a escolha de Deus, pessoal. Aquilo que vocês são congruentes e alinhados. Sempre que existe um desalinhamento entre o que você pensa e todas essas dúvidas mentais, pessoal, para e fala para si mesmo, pessoal. Cara, eu acho que eu buguei. Eu acho que meu sistema ainda é um Windows. Sabe o Windows? O Windows é o sistema que o Bill Gates dizem que copiou, mas é o sistema da Microsoft. Tem um monte de vírus, um monte de bug, todo cagado. E tipo assim, pessoal, vocês hoje estão com Windows, pessoal. E o Windows na mente de vocês é uma merda. Tá? Eu quero que vocês instalem um novo sistema operacional. Não estou falando que é um iOS, não. Estou falando algo superior a isso, pessoal. Tá? Eu quero que vocês instalem um sistema que basicamente, pessoal, tem que ter algumas bases muito sólidas. Tá? A honestidade é uma delas. A confiança é outra delas. Pessoal, todas essas bases, se vocês querem pensar em quem pensa... Ô, Richard, você está com o microfone aí? Quem você acha, de todas as empresas que tem no mundo, as que tem base mais sólida em alguns tipos de... Tem que ter para sobreviver, tipo, a base mais sólida que tem? Que tipo de empresa você acha que tem que ser bem sólida para sobreviver no tempo? Fala aí. Tecnologia? Não. Bancos. Sabe qual é a base de quase todo banco nos Estados Unidos, por exemplo? Os bancos mais sólidos do mundo? Não. É preceitos judaicos. São na grande maioria, judeus. São os que são chamados de judeus sionistas. Mas, na verdade, pessoal, eu não estou aqui para falar nada sobre judaísmo, nada disso. O que eu quero falar para vocês é a base, pessoal. A base de um banco é a confiança, é a honestidade, é a palavra. Pessoal, quando eu era da Bolsa de Valores, há muito tempo atrás, a palavra nem valia tanto assim, antigamente. A palavra, pessoal, é a coisa mais importante que vocês têm. Um banco, ele guarda a confiança de vocês. Um banco guarda os deuses do mundo. Um banco guarda a confiança nesse sistema. Que esse sistema, pessoal, hoje é baseado em bancos. Tá? Baseado em dinheiro. Pessoal, a gente vai falar disso em algumas séries superiores, mas eu preciso que vocês entendam algumas coisas. Volto a dizer, pessoal, essa pandemia só empobreceu quem tinha que empobrecer. Quem morreu, morreu de uma outra pandemia, pessoal. É a pandemia da ignorância, tá? É a pandemia o descuido. É a pandemia do próprio universo, pessoal. Estamos numa matéria, pessoas morrem. Tá, pessoal? Estamos sendo enganados e no futuro, pessoal, seremos muito mais enganados. Se vocês acham que a enganação parou por aqui, pessoal, vocês estão enganados, tá? Se você acha que esse desafio acaba com esse curso, vocês estão enganados. O desafio começa no fim desse curso, porque o desafio é você manter vibe alta sem ter que ficar me assistindo toda hora. Afinal, mesmo que você fique assistindo esse curso toda hora, uma hora você vai encher o saco. Tipo, você já assimilou a mensagem e se você não assimilou, é porque você está incongruente com a vibração da mensagem que eu estou passando. Então, de qualquer forma, pessoal, vocês vão ter que focar a vida de vocês. E eu digo para vocês, pessoal, o desafio começa agora. Vocês têm que manter a vibe alta. O governo vai mentir muito mais. As coisas vão ficar muito mais hipoteticamente complicadas, pessoal. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Para vocês vencerem no sistema que os homens criaram, com todas as burocracias. Richard, você já sabe quantas burocracias tem para você ter várias empresas? Quais são as inúmeras burocracias que você tem? Você tem noção no Brasil? Gigante. Sem Deus, pessoal, vocês não vão vencer isso. Se vocês quiserem roubar, vocês vão perder. Se vocês tentarem sonegar, pessoal, falo por experiência própria, vocês vão perder. Pessoal, Deus quer que a gente vença na regra deles. Ah, mas é por isso que eu uso máscarazinha quando eu estou entre eles. Isso não significa que eu dou fé na máscara. Eu acho ridículo. Eu respeito as pessoas que querem que eu use máscara. Mas, pessoal, vocês entendem que o meu interno está totalmente blindado para tudo isso? Se vocês não blindarem o interno de vocês, eu vou ser sempre um maluco, porque a maioria das pessoas acham que eu sou maluco. Só que, na verdade, vocês já entenderam que vocês também são malucos. E a única diferença entre o que eu faço e o que vocês fazem é que talvez vocês não se desbloquearam, vocês não se permitiram ser malucos. Vocês ainda estão muito preocupados com o que os outros na sua volta vão dizer. Isso, pessoal, chama prisão por frequência. É mais ou menos o seguinte, quando você está numa empresa, você está num cargo alto e você se sente com um ego meio inflado. Ah, eu já sou diretora disso aqui. Por que eu vou largar isso para fazer, de repente, o meu sonho, que é ter a minha própria empresa? Ou eu já sou funcionário público, eu já tenho esses
esses 10 mil por mês? Por que eu vou tentar seguir esse cara maluco que tá falando que eu posso ser o que eu quero ser? É melhor eu perder minha vida. Pessoal, quando vocês se importam com a opinião das pessoas nesse ambiente, vocês se aprisionam a elas. Por isso que todo ambiente que vocês estão é um desafio. Se você mora com seus pais, o seu desafio está na sua família. Ah, Mário, mas eu saí dos meus pais. Se você fica ainda com raiva dos seus pais, se você continua pensando com seus pais, ainda é a família. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, pessoal. Quando vocês estão no trabalho, o seu desafio é o seu trabalho. Quando vocês estão com a sua família, o seu desafio é a sua família. O desafio, pessoal, é vocês serem bons. O desafio é vocês não baixarem de vibração. O desafio é vocês também não acreditarem no mesmo que eles estão acreditando. Pessoal, estamos vivendo em tempos de guerra. Isso é fato, isso é claro. Mas, Mário, eu devo me desesperar com esses tempos de guerra? Pessoal, essa guerra já foi vencida. Como assim, Mário? Uma guerra que já foi vencida? Pessoal, tudo que ensinaram sobre história, tudo que ensinaram sobre muitas coisas para vocês é pura mentira. Tá? Toda essa dinâmica de criar um tipo de sentimento sobre nossa, os Estados Unidos venceram a guerra, nossa, a Alemanha nazista é a maligna, nossa, os judeus não sei o quê. Nossa, pessoal, esquece. Estão todos errados. Alemães, todos, judeus também estão errados. Até os cristãos estão errados, porque os cristãos são hipócritas. Então, todos nesse mundo estão errados, pessoal. Estamos vivendo em guerra. E essa guerra, pessoal, é uma guerra que o mundo conta de uma história e eu digo para vocês que essa guerra já está terminada. Não há o que vocês lutarem. Vocês já devem começar agora a prosperar, a agradecer, a atrair. Galera, tudo que disseram para vocês sobre que vocês precisam trabalhar muito, que vocês precisam ralar, que a vida de vocês tem que ser difícil, pessoal, isso gera depressão. Se você tem Deus no seu coração, você não aceita, você luta contra isso. Você fica, tipo... como é que eu vou dizer? Você fica revoltado, você fica, deslocado, você se sente sozinho, sabe, pessoal? Isso é Deus dentro de você. Pessoal, tudo que eu tenho de poder, vocês também têm. Isso não há diferença, eu sei que não tem. O que tem diferença é que talvez eu já saiba acessar e vocês querem aprender a acessar. Mas todo o poder que eu tenho, vocês também têm. E todo o poder que... Pessoal... É o espírito, pessoal. Não vem de nada que vocês aprendem. As pessoas confiam muito no que elas sabem. E não sabem, que dizem que conhecem. Porque todo conhecimento da escola, todo conhecimento que dizem para nós, não é provado. Nenhum conhecimento não provado pode ser considerado sabedoria. Porque a sabedoria vem da prática daquilo que vocês fazem. O conhecimento vem das informações jogadas que o povo fala. Pessoal, isso é uma guerra energética. Isso é uma guerra de vibração. Isso é uma guerra de frequência. Se você entrar na pilha dos outros, você se ferra. Se o seu chefe te coloca com medo, não importa se ele é mais burro que você. Você tem mais medo que ele. Não importa se seu chefe seja um jumento e não faça... E pise em você. Você merece ser pisado por um cara desse, porque você mesmo se subjugou a isso. Não foi ninguém que te colocou nesse lugar, foi você mesmo. Se você não perdoar seus pais, é nesse lugar que você vai estar. Se você continuar pensando como pobre, é nesse lugar que você vai estar. Se você continuar não dando valor para si mesmo, é nesse lugar que você vai estar. Se você for um medroso, um cagão, um merda, é nesse lugar que você vai estar. E você sabe que você não é um merda. Você pode estar um merda. E só tem uma grande coisa que eu quero que vocês aprendam na primeira série. Ou duas grandes coisas. Pessoal, nós estamos nadando no meio da merda na maior parte do tempo quando a gente está no mundo, pessoal. A gente está vivendo entre o Rio Tietê, aqui em São Paulo. O mundo inteiro, pessoal, está com muitos problemas. E não é nos problemas que a gente deve se focar. Longe disso. É nos problemas que a gente deve desfocar. Quando a gente tem essa sabedoria, isso não dói. A gente entende que a gente está aqui em missão. Esse mundo, pessoal, era para ser o paraíso. Mas por ter se tornado isso aqui, e muito próximo vai se tornar o inferno, aqui é a nossa missão, pessoal. A gente está aqui para trabalhar. Esse é o castigo de Deus. Deus castigou o homem a trabalhar. Trabalhar. Deus não pediu para você ficar chorando. Deus não pediu para você rezar o terço também. Deus não pediu para você acreditar em nenhum santo. Deus falou que você tem que trabalhar. Pessoal, existem muitos tipos de trabalhos. Mário, trabalhar é o trabalho braçal? Pessoal, eu queria dizer para vocês que o trabalho mais legal que tem é o trabalho que todos almejam. Richard, qual é o trabalho que todos almejam? O que sente no coração? Não, o trabalho que todos almejam, que todos gostariam de ser, eram reis. Todos os humanos querem ser reis. Todos os humanos querem ser servidos. Todos os humanos querem aprender a mandar. Pessoal,
Eu falo com experiência em ter estudado, em ter uma parte do sangue, em ter convivido. Galera, os reis pensam de uma maneira, os reis usam o cérebro, os reis sabem que o poder da decisão não vem dele mesmo, mas vem de Deus. Os reis bons, pessoal, eles se conectam com a essência, com o espírito, tá? Todos vocês merecem ser reis. Ai, mas o único rei é Jesus. Pessoal, Jesus é o rei de Israel, tá? Jesus é o grande rei de Israel, o centro do mundo, a casa de Deus. Mas Jesus falou que tem muitos reinos dentro do reino dele. Existem muitos outros reinos, como no Brasil, por exemplo. No Brasil não tem o reino do Brasil, não tem o reino de Israel, não tem o reino da Inglaterra. É que hoje em dia, pessoal, tá tudo tão cagado, Pessoal, essa realidade que a gente vive é tão distante da realidade que era no princípio do mundo, vocês não têm nem noção, que tipo assim, não dá pra vocês acreditarem em nada só porque o que é nos últimos 100 anos, pessoal. Esse mundo tá uma loucura, pessoal. Esse mundo tá mudando muito rápido e a realidade tá mudando muito mais rápido ainda, pessoal. Nós não somos nem um pouco esse conhecimento que as pessoas dizem do que nós somos, do mundo que a gente vive. Pessoal, isso tudo é loucura para Deus. Isso é mentira. Isso é quase uma blasfêmia, muitas vezes falando, porque é quase como uma blasfêmia pro nome de Deus. Pessoal, se vocês acreditam em mim, pessoal, eu não tenho que ficar me justificando. Vocês estão sendo enganados. Vocês nasceram para viver como reis. E o que eu quero que vocês aprendam como um rei pensa. Eu quero que vocês aprendam agora na segunda série como um rei, pessoal. O que os reis acreditam, os verdadeiros reis. Pessoal, o rei não é aquele cara gordo, obeso, cheio de dinheiro. Não. Um rei não é aquele cara que tem um monte de prostitutas. Não. Um rei não é aquele cara que o povo está sofrendo, morrendo, e ele está comendo do bom e do melhor. Não. Um rei de verdade, todos comemoram, todos vivem bem, todos se alegram, todos têm o que é justo. Justo, pessoal. Deus é justo. Tá? Ele é amoroso, ele perdoa, mas no final, pessoal, nós somos obrigados a colher o que nós plantamos. Essa é a justiça de Deus. Tá? Se vocês acreditarem no mesmo que essa pobretada acredita de pandemia, de coronavírus, falando a real, pessoal, se vocês acreditarem nessas merdas mesmo, vocês não vão muito longe a partir de agora, porque as mentiras que eles vão soltar são muito maiores. Isso não é só uma profecia, pessoal, isso é uma matemática que eu já conheço, pessoal. Eu estou desde 2008 no mercado financeiro e eu sei muito bem como as coisas agem porque eu tenho uma visão diferenciada. E Deus me colocou nos lugares mais interessantes do mundo para enxergar o que eu enxergo hoje. Então, pessoal, eu digo, se vocês não conseguirem aceitar essa realidade de que isso tudo é uma grande realidade falsa, uma realidade que algumas pessoas estão criando para elas e que você não é obrigado a acreditar, mesmo que você coexista com elas, porque elas hoje são a maioria e a maioria da energia do planeta acredita nessa merda por causa da comunicação que é mundial hoje em dia, né? Porque se tivesse essa pandemia aqui e não tivesse como o pessoal no Japão saber dessas coisas, não haveria essa mudança mundial. Mas o que nós estamos acompanhando no mundo é uma mudança total da vibração, do sentimento, de tudo das pessoas, pessoal, tá bom? Essa é a primeira parte dessa live. A segunda parte dessa live, pessoal, é o seguinte. Pessoal. Eu quero que vocês se lembrem disso que eu vou falar também para o resto das suas vidas. Existe um marketing, existe uma propaganda muito forte no Brasil, e essa propaganda é a coisa que mais pega pessoas que poderiam estar muito melhor do que estão, tá? E é um marketing da aposentadoria. É o marketing de não fazer nada, tá? Pessoal, falo por experiência própria, eu me aposentei com 24 anos. A aposentadoria, pessoal, é a maior merda que existe. A aposentadoria é uma maneira de, inclusive, fazer pessoal, é como se fosse um selo mental. A aposentadoria é um selo mental de quem vai ser escravo. Exatamente, de quem vai ser escravo. Quem acredita em aposentadoria, pessoal, não ama a vida. Quem acredita em aposentadoria já vê a vida como um fardo. Quem acredita em aposentadoria não vê a vida como um presente, que é o que nós temos agora é o presente. Eu só tenho o presente, pessoal. A maior parte das pessoas pensam muito bem, mas não conseguem executar muito bem. Elas não conseguem falar muito bem, elas travam, elas se bloqueiam. Pessoal, é Deus.
Deus bloqueou vocês para muitas coisas. Muitas coisas que vocês quiseram fazer, Deus tomou conta do teu corpo e te bloqueou. E sabe por quê, pessoal? Porque muitas vezes vocês queriam fazer besteiras. Vocês queriam fazer cagadas. E Deus consegue te bloquear. Tá, pessoal? Deus te livra de algumas coisas. Só que tem coisas, pessoal, que vocês pedem tanto para Deus, coisas que vocês ficam pedindo, como putaria. Quantos caras passam anos pedindo putaria para Deus? E o que a pessoa vive? Putaria, putaria, putaria. E para onde a pessoa vai? Pessoal, Deus, você tá permitido, vai lá, você tá entre os porcos. A pessoa só se deprime, só fica mudando de energia toda hora. A pessoa não se encontra, ela se perde mais ainda. Porque cada vez que ela se encontra com alguém, ela se transforma em outra coisa, em outra realidade. E ela acaba se perdendo em todas essas realidades. Como você se encontra de novo? Pessoal, Deus, meditação. Tá, pessoal? Eu quero que vocês entendam o seguinte. Se vocês acreditam que eu sou um cara fora... Pessoal, agora eu vou ter que admitir porque não dá mais para admitir. Se vocês acreditam que eu sou um cara fora do comum, então eu quero que vocês me escutem o que eu vou falar. Tá? Pessoal, o governo... Ele tem uma energia, tá? O governo, ele vibra uma vibração. A vibração do governo é muito baixa. Se a vibração do povo começa a subir, o governo começa a enfraquecer. Por quê? Porque, pessoal, nós só temos o que merecemos. Nós vivemos numa homeostase, num equilíbrio com o universo. Se a nossa frequência como povo começa a subir, os governantes começam a morrer como se fosse vermes que eu mato numa máquina de matar vermes, tá? Ou eles... acontecem coisas, eles são presos, pessoal, dá um monte de besteira. Se o povo começa a subir de frequência, a gente se livra do governo, essa é a verdade, todo governo sabe disso. Pessoal, todo governante, de certa forma, quer se manter no poder. E como nós vivemos num mundo totalmente, num país num mundo que é uma zona que todo mundo tem esse estereótipo do ladrão, tem esse estereótipo do rouba mais faz, tem esse estereótipo de Deus não existe, eu sou ateu, essas porcarias, tem esses estereótipos ridículos, ignorantes. Né, pessoal? Eles só conseguem ter poder sobre o povo se o povo tiver uma frequência baixa. É por isso que eu sei que cada vez mais os governantes vão se usar de artimanhas psicológicas, artimanhas de palavras, tá? de frequências, de sentimentos, para que o povo se mantenha debaixo dele. Como eu vejo que a vibração do mundo, pessoal, todo mundo tem estudado, sabe que está subindo. Ou seja, nós vamos ver uma grande transformação. E eu quero, pessoal, que vocês façam parte dessa transformação. Eu não estou mentindo, pessoal, estou falando a real. E para que vocês façam parte dessa transformação, vocês precisam jogar fora tudo aquilo que vocês carregam. Vocês precisam perder o amor por coisas imbecis, como talvez um trabalho que você odeie, ou como talvez fazer coisas que você não suporta, ou como talvez você ter que ficar se culpando por todo o erro do passado, ou você ficar pesado, ou ficar se cobrando, ou você... Pessoal, no mínimo, eu desejaria que vocês voltassem a ser crianças. Tá? Se vocês conseguirem chegar nesse ponto de voltarem a ser crianças, a se divertirem, a usar todo o dinheiro, pessoal, tá com medo de perder tudo? Galera, gasta. O maior erro das pessoas é acharem que esse negócio de poupar, de travar, fechar a torneira é bom, tá? Pessoal, nós só temos o dia de hoje. Todo dia é um desafio. Todo dia Deus nos dá um desafio diferente. As pessoas vivem em círculos, tá? O que eu quero ensinar vocês é a subir. Subir, tá? Eu quero que a gente faça uma onda diferente da onda normal, pessoal. As pessoas vivem em ciclos muito curtos. Então a pessoa ama alguém esse mês, aí no mês seguinte já não ama mais, aí daqui 2 meses não ama não sei quem mais. Aí ciclos curtos. Pessoal, eu quero que a gente viva um ciclo um pouco mais lento, bem longo, bem longo, bem longo, só subindo. E aí, pessoal, vai acontecer um evento no mundo, pessoal, que infelizmente eu não sei quando vai acontecer, mas esses caras vão vir atrás da gente. Porque eu tô falando, vocês, se vocês fizerem o que eu ensino, vocês serão muito ricos. Se vocês realmente acreditam em Deus e conversam com Deus da maneira franca que eu tô conversando com vocês, vocês se tornarão ricos se vocês fizerem o que vocês sabem que tem que fazer. Se vocês não se venderem pelos seus medos, se vocês não aceitarem frequências ridiculamente baixas, se vocês não aceitarem uma vida minimamente divina. Se você se sente um bosta, chega. Se você não está fazendo o que você sabe que tem... Se o seu produto que você vende é uma merda, se você tem uma loja e essa loja vende produto pirata, produto porcaria, e você gosta de vender produto, você é comerciante, você fala assim, Mário, eu gosto de ser comerciante, meu espírito é comerciante. Eu, Mário, sou um bom comerciante. Eu também sou muito bom com muitas outras coisas, mas todas relacionadas a
dinheiro, né? Muitas coisas, né? Compra e venda, comerciante. Eu também sou comerciante, no final eu gosto de fazer isso, pessoal, não tem como não gostar. Eu gosto, antigamente eu tava com muita raiva que eu fiz dinheiro, lembra que eu falava, eu fui pra bolsa, fiz dinheiro por dinheiro, eu ganhava dinheiro sem fazer nada, mas hoje eu descobri que eu posso ganhar esse dinheiro e transmutar ele em coisas boas. E se eu sou bom em ganhar dinheiro dessas maneiras, então, obviamente, pessoal, Deus vai abrindo muitas portas quando você começa a subir. Deus abre muitas portas. Então, assim, tem muitos dons que você vai adquirir quando você executar aquele dom que você tem hoje. É mais ou menos o seguinte, Jesus contou a parábola dos talentos. Você conhece, não conhece? Que ele deu 10 talentos para um, 5 talentos para outro e 1 talento para o outro, conforme a competência de cada um. O que tinha 10 foi lá, negociou, fez mais 10. O que tinha 5 foi lá, negociou, fez mais 5. E o que tinha 1 ficou com medo, ficou, putz, eu posso perder, eu não sei o quê, botou no banco e devolveu para Deus, não fez nada. Pessoal, quando essa vida, vocês têm talentos que foram dados por Deus. O Richard é imagem. O meu é comunicação. Eu tenho vários dons, pessoal. Eu adquiri esses dons. Mas quando eu comecei a ter esses dons, eu era só um gordo que tinha pais que me contavam histórias sobre o porquê que eles quebraram, que hoje eu sei que nem foi tudo que eles me contaram. Eles mentiram, ou eles me omitiram, ou eles nem sabiam o que realmente era a realidade. Na realidade, eu acho que eles não sabiam a realidade. Eles criaram a realidade deles, então eles não mentiram. Os meus pais contaram a realidade deles. E que, pessoal, tá ok, superei. Cara, eu não tinha dom nenhum, pessoal. Eu apanhava na escola porque eu era gordo, tá ligado? Então, tipo assim, eu era um cara que, tipo assim, todo mundo sempre odiou de graça. E eu sempre fui um cara que sempre ri. Sempre rachei o bico. Sempre fui uma criança alegre, porque isso me faz feliz. Ser alegre me faz bem. Sabe? Eu fiquei mal aquela época que eu carreguei o peso de todo mundo, que eu fiquei querendo salvar. Falei, tá sendo enganado, tá sendo enganado. Hoje você vê um monte de matéria, fala, coach que engana isso, coach que... Aí o pessoal já acha que o problema é coach, não as pessoas que falam. Porque, pessoal, volto a dizer, se você associar o ensinamento do coach, muitas coisas estão no livro de Salomão, faz parte da Cabala, muitas coisas, não tudo. Tudo que for sem Deus não vai prosperar. Tudo sem Deus não prospera, isso eu garanto. E prosperidade, Deus. Agora, eternidade, pessoal, eternidade nesse mundo, pessoal, fazer coisas eternas, fazer coisas realmente que vão superar o tempo e o espaço, como Jesus fez há 2000 anos, Jesus, pessoal, como Moisés fez há 3.500 anos atrás, ou aproximadamente. Pessoal, o amor, pessoal, que Deus tem por nós, o perdão, pessoal. Eu quero que vocês entendam o poder das palavras. Que Deus não pode. Deus está perdoando a gente, pessoal. Deus, ele está perdoando, ele está dando a chance da gente que fez um monte de merda, assim como todos esses caras que continuam fazendo merda e rindo. Deus deu esse poder de que se vocês realmente se arrependem daquilo que vocês fazem, de que vocês realmente querem mudar, se vocês vencerem o desafio, dia a dia, você vai estar dia a dia mais próximo dele. E você sempre vai crescer de desafios. Porque se você estiver muito próximo de chegar no fim do seu desafio, você vai morrer. Essa é a real. Vocês não podem, pessoal, querer ganhar dinheiro para se aposentar. Eu vou juntar R$1 milhão e vou me aposentar. Eu vou guardar um monte de dinheiro no banco para depois, quando eu tiver 40 anos, eu ficar de boa. Pessoal, isso é morte. Isso é vida sem Deus. Isso é o inferno. Isso é você deprimido. Isso é ansiolítico. Isso é antidepressivo. Isso é o mundo moderno. Vocês estão entendendo? Então, assim, pessoal, o que eu quero que vocês entendam, tá? Já que não tem nenhuma grande... Pessoal, se tiverem perguntas, façam. A partir de agora, pessoal, eu quero que vocês entendam o poder da palavra, tá? Tudo que vocês falarem para os outros, vocês vão ter que cumprir. Se você fez uma promessa para um vendedor, eu volto aqui depois, você vai voltar lá depois. Se você fez uma promessa para alguém, eu vou fazer isso, você vai fazer isso. Tudo que vocês falarem ou prometerem, vocês têm que cumprir. O ideal é que vocês não prometam nada, mas se vocês cumprirem, se vocês prometerem, pessoal, cumpram. Tenham palavra, tá? Pessoal, eu tô falando, parem de tentar prejudicar os outros, parem de tentar roubar os outros, parem de pensar que vocês precisam trabalhar muito com as mãos. Isso é coisa de pobre. Vocês precisam, pessoal, atrair, tá? A atração, ela é um processo onde tudo que está no mundo vem para você. Pessoas que atraem têm muitos empregados, porque a pessoa, ela atrai. Pessoal, eu não tenho tempo de limpar chão, eu não gosto de limpar chão, eu não tenho tempo de
sei lá, ensinar jiu-jitsu pro meu filho, você paga um professor. Eu não tenho tempo pra... Tô brincando, eu tô falando coisas, tá? Tô falando coisas, sim, aleatórias. Mas eu não tenho tempo pra, sei lá, aprender a ser um bom videomaker. Tipo, eu nem tenho dom pra isso, então você tem um bom videomaker. Eu não tenho tempo pra... Pessoal, a gente faz parcerias. Parcerias é riqueza, pessoal. Quando o Ryan falava network é dinheiro, é verdade. Network vale mais que dinheiro. Só que tem uma questão. Tem uma palavra que vai antes do network. O bom network vale mais que dinheiro. Se você faz network com gente que rouba, se você faz network com gente que mente, se você faz network com gente que é pervertida, se você faz network com gente desequilibrada, bom, isso não só não vale mais que dinheiro, isso vale menos que dinheiro, porque se você entrar em ressonância com essa galera, é capaz que você perca todo o seu dinheiro. Então, o bom network, pessoas boas do seu lado, pessoas competentes, você saber pagar as pessoas boas, você saber selecionar, você começar a agir como um rei. Peraí, quem é bom ficar na minha vida? Pô, esse cara é um cara massa, esse cara me agrega, esse cara é um cara que eu gosto, eu sinto bem, eu tenho ressonância com esse cara eu me sinto bem, eu quero ficar com esse é um bom parceiro. Tá? Mas esse cara me... Pessoal, quando vocês aprenderem, vocês não vão aprender na primeira série como se relacionar com as pessoas. Até porque vocês têm que ter muita serenidade, tem que ter muita paciência, porque hoje, pessoal, a cultura do mais sujo, a cultura do mais imundo é o padrão. Então, assim, hoje, como é que funciona? Hoje as pessoas são fofoqueiras. Hoje as pessoas se reúnem pra ficar fazendo fofoca. Ai, você viu como ele tá mal? Ai, eu tô tão mal. Ai, o meu casamento tá uma merda. Ai, eu tô sofrendo muito. As pessoas ficam uma jogando carga na outra, ficam uma fofocando da outra. Pessoal, isso é network lixo. Sai fora. Tá? Agora, aquele cara que sempre que você tá junto, você pensa em projeto. Sempre que você tá junto com aquela pessoa... Todo esse curso, pessoal, foi feito também para vocês encontrarem essas pessoas. Quando vocês fazem o exercício do celular, quando vocês fazem o exercício das redes sociais, se vocês fizeram os exercícios, eu imagino que muita gente nem fez. Muita gente compra curso, pessoal, e não realiza ele, e não bota fé. As pessoas realmente esperam que o curso faça algo por elas. Elas não acham que elas têm que fazer elas por elas mesmas. Pessoal, todo mundo acredita nesse mundo que precisa acordar com alarme. Pi, 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 pi. Todo mundo acredita que tem algo a perder, que não seja a própria vida. Pessoal, dinheiro é atração. Dinheiro é dívida. Quanto mais bem vocês fizerem para os outros, mais dívida os outros vão ter para vocês e mais dinheiro vem para vocês. Porque dinheiro, pessoal, no fundo, eu falo isso não só como descendente de pessoas porra, o Jorge Soros tem metade do meu sobrenome, é Jorge Schwartz. Eu tô falando o seguinte, pessoal, eu convivi com muita gente, eu convivi a minha infância inteira. Vamos dizer que vem desse tipo de gente, né? Não foram meus melhores amigos, mas eu via, eu ficava olhando, eu era um gordo curioso, porque ninguém gostava de mim, só me restava sentar na cadeira do hebraico e ficar olhando as pessoas passarem. Porque é isso, porque até das sinagogas eu era expulso por causa, né? Então assim, pessoal, eu tô falando sério. Quanto mais coisas do coração você fizer, coisas que realmente vocês atraiam, quanto mais coisas boas vocês fizerem pros outros, mais dívida os outros vão ter com você e os outros vão te dar em dinheiro, porque nesse mundo a materialização da dívida é dinheiro, tá? Quanto mais bem você fizer para um país, mais dívida esse país vai ter para você. Mais dívida. Qual que é a dívida do país? O que é a dívida do país, Richard? Não. Qual que é a dívida do país? Fala aí no microfone o que você acha. Fala o que você falou, fala o que você acha. Corrupção? Não. Dívida do país é dinheiro. Eu queria falar. O tesouro direto, que é o papel de dívida do governo, no final, vira a dívida do governo vira dinheiro, entendeu? O lastro do dinheiro é dívida do governo. Você entendeu? Não. Dinheiro é dívida. Quando você faz o bem para os outros te devem. Quanto mais bem você fizer, mais os outros vão te dever. Pessoal, se vocês querem virar youtubers, se vocês querem virar instagrams, pessoal, é muito fácil vocês conseguirem ter um resultado bom também. Se vocês falarem coisas boas, essas pessoas vão ter dívidas com vocês. Porque se você falar a verdade, agora, eu acho muito difícil que você consiga falar assim, mesmo com um sobrenome como o meu. Eu acredito que Jesus Cristo é o Messias. Eu estudo o Evangelho, colocar as palavras. Pessoal, as pessoas não têm coragem.
de falar o que elas realmente acreditam. As pessoas têm medo de mostrar quem elas são. As pessoas estão presas a máscaras, máscaras. A máscara do coronavírus é uma materialização também, não só da ignorância, né? Mas também da mentira, da falsidade que é o ser humano hoje. Né, de usar uma máscara. Pessoal, na verdade, a máscara pra mim, eu falei meio que de mentira, a máscara pra mim é só um teste mesmo, pra ver se o povo é tão ignorante e tão obediente assim ao mesmo tempo. Porque assim, o povo obediente, legal, o povo tinha que ser obediente, mas não obediente a esse tipo de coisa, né? Isso é idolatria de um vírus, né? A gente tá vivendo num tempo macabro, onde as pessoas estão idolatrando, achando que vão morrer com esse negócio. Então é o seguinte, Bruno, Mário, eu gosto muito de falar de riqueza e prosperidade. Quero ser uma faísca para as pessoas despertarem. Mas como fazer ainda se não prosperei financeiramente? Como gerar credibilidade? Bruno, eu entendo o que você está falando. Então eu quero que você faça o seguinte, Bruno. Começa falando para o seu Instagram. Começa falando, Bruno, para as pessoas da sua família. Começa falando para as pessoas próximas o que você acredita. Olha, pessoal, eu vou ensinar um hack, então, que eu faço muito. Bruno, eu não nasci rico. Eu me tornei rico, certo? Eu nasci rico pelo meu ser, que é divino, mas minha mente era pobre. A minha hereditariedade dos meus pais eram pobre, né? Mentalmente, fisicamente, né? Laços fracos com o espiritual. Uma coisa que eu sempre fiz, Bruno, independente de ser pobre, é o seguinte: eu sempre falei o que eu penso para as pessoas na minha volta. É com elas que a gente começa. Se você fala uma coisa certa e essa pessoa ri da sua cara, a humilhação, Deus que te eleva. Deus vai fazer alguma coisa, vai acontecer alguma coisa na sua vida que vai te dar um up. Quando você começar a fazer isso toda hora, cada vez você vai subir mais. Então, assim, a questão não é você prosperar financeiramente para você falar o que você acredita. Você fala o que você acredita, depois você prospera financeiramente. Entenda uma coisa, Bruno. Não importa se você não materializou ainda, importa o que você acredita dentro de você. A maior parte dos caras ricos que falam sobre dinheiro hoje são pobres. Quando eu vejo caras obesos, caras sem saúde, caras que mentem, caras que enganam, caras que roubam, caras que sonegam, falando sobre riqueza, eu rio. Mas todo mundo aplaude. Não, porque aquele cara é rico, ele é dono da XXP, da Wise não sei o quê, o cara é dono da tal, o cara é dono daquilo. Então, assim, nossa, aquele cara é da... As pessoas batem palma. Se você fala o que é certo, mesmo sem ter um puto no bolso, você faz como Jesus fez. Jesus podia andar com muitos putos no bolso para mostrar o quanto ele é rico. Mas Jesus foi palavra. Se você quer riqueza, Deus sabe disso e Deus sabe que você é rico. E Jesus só não foi rico porque na missão dele, ele não podia ser rico. Tá? Satanás ofereceu, mas ele não podia ser rico para completar a missão dele. A missão de vocês, pessoal, vocês devem ser ricos agora, mas vocês talvez não morrerão ricos. Ai, Mário, como assim talvez eu não morrerei rico? Pessoal, rico que eu digo, com dinheiro do mundo. Pessoal, o maior desafio não é um pobre recusar um chip. Ai, vão implementar o chip da besta. O cara já é pobre e vai falar, não põe isso em mim não, sai pra lá, Jesus me salve. Que desafio é esse? O desafio final, pessoal, eu sei qual vai ser. O desafio final é todos vocês milionários, bilionários alguns, trilionários até alguns, e outros até tetralionários. Tá? O desafio vai ser vocês muito ricos. Tá? O dinheiro, pessoal, inflaciona. Então não se surpreendam com esses números. Tá? Hoje o cara da Amazon já é trilionário. Tá? Daqui 10, 20 anos vai mudar bastante. O desafio vai ser, pessoal, vocês muito ricos e a hora que esse governo começar a perseguir a gente. E aí, vocês vão aceitar o que eles nos propõem? Ou a gente vai ter que ficar pobre e sair do sistema? Pobre que eu digo desse sistema. Ricos de Deus. Ricos de Deus, pessoal. Sempre. Ricos de Deus. Pobres do sistema. Porque hoje, pessoal, os ricos de Deus foram permitidos que fiquem ricos desse sistema. Pessoal, eu falo, acreditem em mim, pessoal. Eu sei que muita gente diz que o negócio é ser cristão e pobre. Não, pessoal, a partir de agora, o negócio é ser cristão e rico. Tá? Se você praticar o judaísmo e o cristianismo em harmonia, você se tornará rico. Lembrando que o cristianismo é a base, é o perdão, pessoal, é o não julgamento. O judaísmo é o nosso comprometimento com as leis de Deus, é o nosso comprometimento com Deus. A gente vai falar disso nas outras séries, pessoal. Mas, basicamente, pessoal, vocês agora devem se tornar ricos.
tá? Vocês merecem se tornar ricos. Esse é o seu compromisso. A partir de agora. O desafio de vocês vai ser no futuro. A hora que essa sociedade se virar contra a gente. Porque eles não querem que a gente seja rico, pessoal. É por isso que vocês são pobres. Porque vocês continuam acreditando neles. Mas a partir do momento que vocês acreditarem no que eu falo, e acreditarem que, na verdade, aquele que eu falo, que eu copio, né? Porque eu copio tudo de Jesus. Então, tudo aquilo que eu falo é verdadeiro e funciona. É verdadeiro e funciona. E a maior prova vai ser na sua vida de quem pratica. Se o cara que assiste o meu vídeo não pratica, ele vai falar, nossa, esse cara é maluco. Esse cara tá inventando coisa. Como esse pessoal acredita nele? Mas se vocês praticarem o que eu tô falando, vocês vão enxergar Deus. Enxergar Deus, pessoal, só os puros de coração. Tá escrito, né? Sermão da Montanha. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Vocês poderão ver Deus. Talvez não como vocês imaginam, tá? Mas agindo na sua vida. E o tempo todo, pessoal, é muito louco. O tempo todo é muito louco. É engraçado, às vezes vocês veem Deus agindo um dia da sua vida e grava. Nossa, aquele dia que eu conheci aquele cara do nada, e do nada eu fechei o negócio e o cara me salvou e não sei o quê. O cara te salvou? Não, Deus te salvou, né? Imagina você... Você já teve esses dias assim, Richard? Que, tipo assim, do nada, tipo, aconteceu uma coisa, e de repente você deu um negócio muito bom. O fato de você estar aqui, por exemplo... Fala no microfone, senão o pessoal não vê a resposta. Assim, do nada você tem uma ideia, assim, a cabeça explode. Então, imagina você viver nesse estado, onde tudo dá certo, todo dia. Só que num certo ponto, você vai estar tão grande, que esse mundo vai fazer o que com você? Tentar te jogar pra baixo? Porque você vai estar afetando... Pessoal, todos nós afetamos a vibração do mundo, tá? E para cada pessoa que vibra muito alto... É logaritmo, né? Exponencial, tipo assim, eu não sei dizer equação agora, porque não é isso o foco desse curso, mas no futuro eu vou dizer pra vocês que, tipo assim, uma pessoa muito boa, pessoal, vale por não sei quantas mil pessoas que estão numa vibração muito baixa, tá? Uma pessoa muito elevada consegue irradiar muitas pessoas, pessoal, e vocês vão se tornar essas pessoas. Tá? Então, Bruno, você não precisa ser agora, você não precisa estar materializado. Se você começar no seu ambiente já a professar aquilo que você acredita, quando os outros começarem a rir de você ou não acreditarem em você, sabe quem vai te presentear? Adivinha, é Deus. É assim que funciona, Bruno. O mindset que devemos ter é de que a velocidade do que nós queremos depende de nós. Esse mindset de controle não pode conflitar com o tempo de Deus? Com certeza, Gustavo, não. O mindset que vocês devem ter não é a velocidade que vocês querem. O tempo é de Deus. Vocês definem as atitudes de vocês. Vocês definem as suas ações. Vocês, por exemplo, plantam a semente, mas vocês não podem fazer uma semente crescer. Quem germina a semente, quem faz crescer é Deus. O tempo é de Deus, então com certeza conflita. Vocês escolhem, a partir do momento que vocês estudam... Pessoal, ressonância. Vamos falar sobre ressonância. O que é ressonância no fim, pessoal? Primeira série só. O que eu vou falar. Ressonância, pessoal, é sim ou não. É bom ou ruim. Tá? Vocês vão usar o cérebro de vocês para falar o seguinte. Eu tenho que ir para a direita ou para a esquerda? Vou para o funcionalismo público ou eu vou ser, sei lá, empreendedor? Tá? Eu sonho em ser milionário, eu sonho em ser um trabalhador, eu quero ser empresário. Eu quero ser um empresário. Só que eu não acredito muito porque minha mãe é pobre, meu pai é pobre. Aquela velha história de brasileiro. Você tem a opção de ser empresário ou funcionário público. Se você perguntar, eu devo ser funcionário público? E a resposta é sim. Sabe quem vai dizer sim? O seu medo, a sua tristeza, a sua ansiedade, sua fraqueza, tudo de ruim. Se você dizer sim para isso... Pode ser isso. Estou dando exemplo. Pode não ser. De repente a pessoa tem uma missão no serviço público. Mas eu estou dando exemplo de alguém que quer ser empresário, não alguém que quer ser, de repente, procurador ou funcionário público em si. Tá? Se a pessoa sonha em ser funcionário público, ou que seja. Mas o que eu estou falando é o seguinte, pessoal. Vocês entenderam? Eu não vou falar, porque são coisas que eu tenho que falar, porque isso é público. Esse vídeo é público e pode vazar. Tá? Então, assim, pessoal. Se você fala assim para esse tipo de coisa, você está entrando em ressonância com vibrações baixas. Sempre que você se elevar, de repente, sei lá, você vai para uma viagem legal, você vê seus amigos, você vê todo mundo que está se dando bem, e você fala, porra, será que eu podia ser empresário? Só que como você vibra no seu medo, você diz não. Se você começar a vibrar alto, você começa a querer ser empresário, porque você começa a perder o medo. Pô, quero ser empresário, quero ser empresário, quero ser empresário. Se você volta pro medo, tá? Então assim,
As decisões são vocês que tomam. Se vocês vão entrar em ressonância com o medo, ou se vocês vão entrar em ressonância com a esperança, com a força, com a alegria, com a gratidão, se vocês vão entrar em ressonância com a vibração que vocês escolherem, pessoal, é o resultado que vocês vão colher. O tempo, pessoal, o tempo de tudo é de Deus. Nós devemos respeitar o tempo de Deus. Quem não respeita o tempo de Deus hoje? É o cara que tem uma horta e bota um monte de veneno na planta para a planta crescer amanhã. É um alimento bom? Não. É um alimento saudável? É um alimento que realmente alimenta? Não. É às vezes um plástico que a gente come acreditando que é um alimento. Então, o tempo é de Deus, Gustavo. Você só precisa estar conectado com Deus. Você precisa estar com a frequência alta. Você precisa estar esperançoso. Você precisa estar vibrando a alegria. Você tem que vibrar a ausência, né? Eu vou falar, a ausência do medo não tem como você vibrar, porque você não vai vibrar a ausência de algo, você está focando no algo, né? Não é a ausência do medo, mas tem que vibrar tudo aquilo que é ao contrário do que é ruim e que você sabe que é ruim. Sabe? São várias, a alegria, tem vários tipos de vibrações, pessoal. O amor é a maior delas, até onde eu sei. E a gente vai falar sobre isso num outro curso, sobre a 528. Né? Faz. O Nico perguntou, Mário, se as leis divinas são a estrutura da realidade, criar a própria realidade é seguir as leis divinas? Você criar a realidade mesmo, é você ser co-criador usando nas leis divinas. Nada que você criar nesse mundo contra as leis divinas vai durar muito tempo. Não dura, tá? As leis divinas são a base da criação, tá? Deus criou o mundo e deu essas leis para nós. Nós, pessoal, somos a imagem e semelhança de Deus, mas sem Deus nós não somos nada. O Espírito Santo é Deus habitando em nós, tá? Eu vou falar disso em outra série, mas o que eu quero falar é o seguinte, pessoal. Só repete a pergunta. Mário, se as leis divinas... Não, as leis, pessoal, as leis são a base, tá? As leis são a base. Vocês devem criar com as leis, pessoal. Ah, mas todas as leis... Pessoal, comecem com os 10 mandamentos. E se vocês não conseguem com os 10 mandamentos, comecem com os 2 mandamentos de Jesus. Amar ao próximo como a ti mesmo, né? Primeiro, não idolatrar outros deuses, idolatrar apenas a Deus, né? Ter só Deus como Senhor. Pessoal, Jesus nunca rezou para Santa Maria, Jesus nunca rezou nem para anjo. Jesus lutou junto com anjos. Jesus andou com Moisés e Elias. Jesus esteve do lado de todas as falanges espirituais do bem. Agora, ele rezava só para Deus, certo? O primeiro mandamento de Jesus, rezar para Deus. Tá? Deus, idolatria somente a Deus, não a coronavírus, não a dólar, não a euro, não a reais, não a shekelim, não a moeda do que for, tá? Primeiro mandamento. Segundo mandamento, amar ao próximo como a ti mesmo. Então não adianta você só fazer o bem para você, tem que fazer o bem para os outros também. Isso é a base de toda a criação que realmente vale a pena. É óbvio que você vê umas anomalias ali. O Brasil é uma anomalia politicamente. Apesar de ser um país muito rico, apesar de ser um país que deveria ser um dos países mais ricos do mundo, se não o primeiro, por causa dos Estados Unidos ter muito ouro, mas o segundo, ou até o primeiro, porque o Brasil tem muitas outras pedras, tem muitos outros tesouros, que também... Cara, pessoal, a gente é muito rico, tanto por natureza divina, quanto por terreno. Só que nós estamos sendo roubados. E nós estamos sendo roubados porque os nossos irmãos são ignorantes. Eu podia falar até... São ignorantes, pessoal. A melhor coisa que vocês podem fazer para Deus hoje é ensinar o que eu ensino. Vocês podem ensinar o que eu ensino. Eu não tô... Ai, Mário, você não vai ficar bravo se eu pegar o que você fala e falar para os outros? Pessoal, se você tiver como falar, se você conseguir falar como eu falo, problema nenhum. Se você quiser vender meus cursos e falar, Mário, eu quero trabalhar com marketing digital, eu quero ser afiliado dos seus que já fez o curso, tá? Eu só aceito que a pessoa trabalhe vendendo meus produtos se eu souber o que a pessoa promete. Se a pessoa não fez meu curso, o que ela vai prometer para os outros? Que eu vou mudar a vida da pessoa, sendo que é a pessoa que vai mudar a própria vida? Entendeu, pessoal? Reproduzam palavras boas, que a palavra, pessoal, é o início de tudo, né? O verbo se fez carne. Quem veio primeiro? O verbo ou a carne? O verbo. A palavra veio antes do ser, pessoal. Tem muitas coisas que vocês vão entender, tá? Mas falem, vivam daquilo que vocês acreditam. Se vocês acreditam numa alimentação saudável, pare de comer como porcos.
Se vocês acreditam que vocês são ricos, parem de economizar miséria. Comecem parando de se preocupar com quanto tem na sua conta corrente. Se eu tô falando para vocês que vocês serão ricos e que vocês são ricos, vocês têm que agir igual Elias. Pessoal, se vocês querem entender o que é prosperidade, tá? Pega o Velho Testamento e veja a história do profeta Elias, que foi profetizar para o rei Acabe, tá? Nos tempos de idolatria a Baal. Tá? O profeta Elias, pessoal, ele estava no deserto. Tá? Quando ele foi enviado para a cidade, foi uma viúva que botou ele dentro de casa. E Deus falou para a viúva, né? Na verdade, Elias profetizou que ela falou: não posso ficar com você, eu não tenho nem como cuidar de mim e do meu filho. Ele falou: assim diz o Senhor dos Exércitos, não faltará nem farinha nem azeite enquanto faltar chuva, né? Que era o tempo que estava na profecia de Elias em Israel. Pessoal, eu falo para vocês, se vocês acreditam em mim, não faltará nem farinha nem azeite no seu vaso. Podem consumir, pessoal. Deixem de ser miseráveis. A miséria é mental. Esse pensamento me poupe, esse pensamento de economizar dinheiro, pessoal, não deixa ninguém rico, a não ser a pessoa que está no YouTube falando. Tá? E por pouco tempo, essas pessoas tomam uma invertida depois. Só os pobres acreditam nisso, pessoal. Os ricos aproveitam, porque os ricos estão acima do dinheiro. Se um ser humano se coloca abaixo do dinheiro, quão rico pode ser esse ser humano? Ele é miserável. O Tácito perguntou: Mário, qual o maior ensinamento que devemos ter do 30 dias com Mário? É que vocês não são o que vocês eram. Vocês são o que tem dentro de vocês. Eu quero que vocês aprendam o seguinte: se vocês se tornarem dissonantes com esse mundo, se vocês se tornarem um pouco maluquinhos como eu sou, né, malucos. A primeira série, pessoal, vocês não precisam ser malucos completos, porque eu ainda não sou o maluco completo. Vocês vão saber quando me tornar e realmente mostrar tudo o que eu sei para vocês. Enquanto eu não posso mostrar tudo o que eu sei para vocês, enquanto tem que ser gradual, eu quero que vocês se tornem um pouquinho malucos. Eu quero que vocês acreditem no fundo do coração que não faltará nem azeite, nem farinha para vocês até o fim da vida de vocês, se vocês andarem com Deus. Não faltará nada para você, para os seus filhos, para a sua mulher. Você vai viver em harmonia com a sua mulher e com os seus filhos. Vocês vão viver alegres. Os outros que vão viver meio que no inferno e tentando saber como você vive assim. O segredo, se você falar qualquer segredo que não seja Deus, se você exaltar a si mesmo como o segredo de si, você está ferrado. Porque na verdade você estará mentindo, você está exaltando uma pessoa que não é o poder. O poder, pessoal, vem de Deus. Tá? Se vocês acreditarem naquilo que eu falo e acreditarem que chega de viver como miserável, chega de economizar, chega de viver com baixos sentimentos, chega de viver com frequências baixas, chega de viver com medo, chega de ser um merda, chega de achar que é inteligente, mas na hora H trava. A pessoa acha que é inteligente, mas não consegue nem se comunicar. Não consegue se comunicar porque a mensagem é fraca dentro de si. Todos nós somos receptáculos de mensagens. Vocês falam com a boca o dia inteiro. Deus deu o dom para vocês falarem. E a maior parte das pessoas só falam merda. Deus vai tirar a boca dessas pessoas. Não tenham dúvidas. Pessoal, o que está sendo preparado para o mundo está sendo preparado há muitos anos, pessoal. Já foi preparado desde o princípio. Se vocês não se converterem e não mudarem, além de vocês viverem no inferno com essas pessoas, vão viver no inferno, porque o inferno é viver como essas pessoas vivem. O inferno, pessoal, é viver acreditando no que essas pessoas acreditam. Elas não são feias. Às vezes você olha uma pessoa e vê essa pessoa totalmente feia. Fala, nossa, que pessoa feia. Pessoal, pessoas são feias por dentro. As pessoas só refletem o que elas têm dentro delas. Você pode se tornar muito bonito. Você pode se tornar simétrico. Você pode se tornar exemplo daquilo que você fala. E só tem um jeito de você ser isso. Se você fizer o que você fala. Se você não faz o que você fala, você se torna hipócrita, mentiroso. Você se torna igual aos fariseus ou igual a muitos líderes religiosos que falam, mas não fazem nada. Que só botam fardo nas costas dos outros. Não era isso que os judeus faziam antigamente? E não é isso que é feito até hoje em todas as religiões. Os pais de santo que tratam o pessoal lá que fica se vestindo de branco e rezando para
para espírito e ficam humilhando, ou ficam se sentindo superiores, ou ficam com aquela pompa toda, ou se envolvendo com suas médiums, né, que são médiums mesmo. São pessoas que conseguem sentir energias e sentem espíritos, sentem a energia, né? Vou dizer que é o espírito, né? Porque o espírito, na verdade, tinha outro significado no judaísmo desse... Bom, isso aí depois a gente fala numa outra série, tá, pessoal? Mas é o seguinte, pessoal. Se vocês têm referências baixas, se vocês acreditarem que o mundo que é real é o mundo das pessoas na volta de vocês, vocês nunca vão transcenderem. Porque transcender é você mudar de mundo, é você subir. Então vocês precisam aprender a sair do mundo que vocês estão também. Se vocês sentem que devem ir para um lugar, igual de repente Abraão que sentiu que era para sair de lá e ir para a Terra Prometida, pessoal, vocês devem fazer aquela voz que é forte, que está no seu coração, aquela voz forte, pessoal, forte, que ela diz, e aquela voz, sempre que você conversa com ela e tenta dizer qualquer coisa, não, ela te responde. Aquela voz que se você conversar, se você aprender a conversar com essa voz, a dialogar, sem medo, em vibração alta, essa voz vai te levar muito longe, pessoal, e vocês vão dominar muitas coisas, e vocês vão também ter muitos empregados, porque muita gente vai aprender com você, e até o trabalho dessas pessoas vai ser leve, porque elas vão gostar mais de estar trabalhando para você do que para os empregadores antigos. Pessoal, se vocês somarem com a vida das pessoas, todas as pessoas na sua volta vão ser lucro. Desde a sua empregada doméstica, que pode dar uma boa influência para o seu filho, ou que pode te dar uma boa dica de algo que ela sabe, ou alguma boa informação, ou até, de repente, um bom contato de uma pessoa que você pode abrir uma loja e botar na mão daquela pessoa. Todas as pessoas serão lucros se vocês forem bons com elas. Pessoal, eu falo isso porque eu faço isso há muitos anos. Todas as pessoas que vocês fizerem o bem sempre serão lucros para você. Lucros. Mário, eu não preciso roubar, eu não preciso... Não, pessoal. É incrível como não. Quem acredita nisso é político, quem acredita nisso é pessoa fraca, que não tem força própria. São os descrentes, são os ateus, que acreditam na matemática do dinheiro. E sabe o que é mais engraçado sobre ateus e dinheiro? Muitos deles, mas o Bill Gates é o homem mais rico do mundo. Pessoal, te garanto que Bill Gates não é o homem mais rico do mundo. Te garanto que essas listas de Forbes, que aparecem só alguns empresários que são obrigados a mostrar o patrimônio porque tem capital aberto em listas de bolsa, tá? Não são nem de longe os homens mais ricos do mundo. Porque os homens mais ricos do mundo têm uma lei, pessoal. E essa lei, inclusive, é hebraica. É uma lei que tem, inclusive, base na Cabala. E a lei é a seguinte: ninguém pode saber qual é o seu número. Tá? Ninguém pode saber qual é o seu número. Ninguém pode saber qual é o seu número. Então, ficar mostrando quanto tem. Eu tenho 10 milhões. Pessoal, cagada. Se você se orgulha de ter 10 milhões, isso é o máximo que você vai ter. Se você se orgulha de ter 1 milhão, esse é o máximo que você vai ter. Pessoal, vou falar uma coisa para vocês. Patrimônio não é dinheiro no banco. Dinheiro no banco é patrimônio contábil do banco. Falo isso porque eu vim de banco. O seu dinheiro no banco, se você botar 1 milhão no banco hoje e tentar sacar 1 milhão, você não consegue. Vira patrimônio do banco. Você emprestou para o banco, e mesmo que falhar, não é empréstimo, não. O banco vai pegar seu dinheiro e vai emprestar para os outros. Pessoal, existem leis ridículas para os bancos. Basileia. Pessoal, eu trabalhei em bancos. Tá? A reserva que o banco tem que ter em dinheiro mesmo, para fazer os trades que fazem. Pessoal, não estou aqui culpando os bancos. Eu adoro o banco. Eu espero ter o meu banco em breve. A coisa que eu mais gostaria de ter é o meu banco. O meu banco vai ser um banco onde todo mundo vai se dar bem, onde todo mundo vai enriquecer. Essa é o meu maior desejo hoje, é conseguir abrir o meu próprio banco, pessoal. Eu tenho uma ideia de gerenciamento de banco fantástica, tá? Então assim, pessoal, eu vou ser bem sincero para vocês. Não importa, eu não tenho um banco hoje, então eu posso falar isso. Bruno, que você que perguntou, você tem que viver daquilo que você acredita e não do que os outros apontam para você. Os outros, quando eu era mais novo, diziam que eu era gordo, que eu era burro, que eu era preguiçoso, que eu só dormia, que eu fedia, eu era o fedido, o gordo fedido da sala. Eu apanhava. Eu passei a infância inteira ouvindo o que os outros diziam que eu era. E sabe uma coisa, Bruno? Eu não sou o que os outros dizem que eu sou. Eu sou quem eu sou. E você também. O João Vitor perguntou: Mário, como descobrir, definir um propósito de vida? Ainda me sinto meio perdido nisso. Você não vai definir o seu propósito de vida. Você vai receber de Deus.
Tá? Você vai entender, você vai receber de dentro de você. Se você não entendeu o seu propósito de vida ainda, continue fazendo aquilo que você mais gosta de fazer. Continue acordando com a vibração alta. Alegre-se. Se você vive uma vida infernal e cansou, pare de fazer essa vida infernal. Se livre de tudo aquilo que te deixa para baixo. Você vai receber isso no momento certo. Isso vai ser revelado para você. O mais importante agora é que você estude aquilo que você quer estudar, que você aprenda aquilo que você quer aprender e que você faça aquilo que você quer fazer. Se vocês conseguirem fazer só isso, pessoal, eu garanto para vocês, vocês não morrerão de fome, pessoal. Vocês se tornarão muito, muito ricos, pessoal. Eu garanto. Vocês se tornarão muito ricos se vocês verdadeiramente entregarem o coração de vocês para Deus, pessoal. Mas, Mário, tem muito pobre na rua, mendigo, que entrega o coração para Deus e está lá. Pessoal, eles estão lá por outros erros que você nem sabe que eles já cometeram. Eles estão lá porque eles não têm esse conhecimento que eu estou te dando. Eles estão lá porque eles não estudaram a Torá. Eles estão lá porque eles não sabem usar o cérebro. Eles estão lá porque eles não sabem nem o que Jesus falou. Muitos deles acreditam em Jesus, mas eles sentem que Jesus é real. Mas eles não sabem o que é Jesus porque eles não veem. Eu quero que vocês enxerguem Jesus. Eu quero que vocês enxerguem Deus. Se vocês enxergarem Deus, pessoal, eu vou estar cumprindo a minha missão aqui na Terra. E se eu cumprir minha missão aqui na Terra, Deus vai me dar um negócio muito maior do que eu posso receber nessa Terra. Muito maior do que tudo que eu já faço aqui. Muito maior. E eu quero aquilo, eu não quero isso. Isso aqui, pessoal, eu já cansei. Isso aqui eu já percebi. Isso aqui é ilusão. Isso aqui eu cocrio. Vocês também. Comecem falando, comecem se tornando aquilo que vocês querem se tornar. Se vocês querem se tornar o melhor naquilo, acreditem primeiro que vocês podem. A maior parte das pessoas nem acreditam que podem se tornar as melhores, estão cheias de ídolos. Então a pessoa faz um esporte, mas eu tenho um ídolo, o meu ídolo é o Bruno Chimpinha, ele é o campeão mundial. Pessoal, você nunca vai... Se botar você na frente do Bruno Chimpinha ali pra jogar, pra, sei lá, vamos dizer que seja xadrez, ou sei lá, qualquer coisa. Pessoal, Idolatria, pessoal, é pobreza. Se vocês não são idólatras, vocês se tornarão ricos. Segredo da prosperidade judaica da Cabala. Se eu tiver errado, eu quero ver um rabino que fale que eu estou errado. Ai, Mário, mas você fala tantas coisas, mas você não é rabino. Eu quero ver o dia que um rabino vai sentar do meu lado. Esse dia vai ser legal. Até hoje, todos eles só me expulsaram. O André perguntou: de acordo com nossas atitudes boas, vamos atrair só o melhor para nós? Exatamente. Só que como vocês estão acostumados a não acreditar nisso, vocês vão se sabotar. Vocês podem começar a falar, não é assim, porque todo mundo diz que não é. Então, como você ainda talvez acredite, você pode ter algumas quedas. Tá? Outras coisas, pessoal. Se vocês quiserem subir de vibe, vocês começam a subir de vibe no pensamento, mas vocês começam a ter, de repente, sonhos compulsivos, ou começam a ter pesadelos. Algo sempre tenta baixar sua vibe, é porque isso significa que tem algo te segurando e que você não consegue subir sua vibe agora. Você tem que meditar e ver se você está devendo para alguém, entender o que é esse sonho, que o menino perguntou na outra live. Entender o que é essa simbologia, procurar através da meditação e também da ressonância interna de perguntar para Deus sim ou não. Pessoal, Deus conversa com vocês. Pratiquem e vocês conseguirão ouvir a voz. Porque eu sei que no início vocês não acham isso tão absurdo que vocês começam a desconfiar se é Deus ou não. E começam a questionar e começam a ter dúvida. E na dúvida vocês acabam mudando a escolha e fazendo escolhas erradas. Pessoal, no início vão ter falhas, mas vocês vão vencer. Tá? E vocês vão muito longe. E o desafio final, pessoal, vai ser no fim. Galera, se eu chegar no fim de tudo isso, bilionário, mas não conseguir vencer o desapego que eu vou ter que ter a tudo que eu já fiz, né? Porque vão me roubar, porque o governo vai nos roubar, ou porque o sistema vai nos roubar, tá? Aí eu vou perder a vida eterna. Esse é o nosso desafio, pessoal. Guardem isso, pessoal. Não fiquem preocupados. Esquece, vamos comemorar, pessoal. A gente vai viver agora os melhores anos da nossa vida. Mesmo que não venha apocalipse. Mas não sei se venha... Pessoal, eu tô com 33 anos. A gente tem que viver bem. A gente não vai viver para sempre nessa carne. Essa carne aqui, pessoal, essa carne, ela... não é ela o nosso corpo verdadeiro. Isso aqui é só uma representação. Isso aqui é só uma materialização de tudo que a gente está carregando, tá? E de alguns erros do passado. Como no caso de tatuagens, tá? Que ficam marcadas, né? São marcações.
Por que os rabinos não gostam de você? Porque eu acredito em Jesus como o Messias de Israel e não o Messias que eles vão acreditar que é. Você vai entender disso se você ler a Bíblia. Isso é importante. Oi, aqui é Sara, viúva do Mário, e eu tenho uma coisa muito importante para falar para você. É que o Patreon e o YouTube são as minhas únicas fontes de renda nesse momento. E o Patreon diminuiu muito com o tempo e o AdSense ainda não é relevante. Às vezes demora mais de 2 meses para sair um pagamento mínimo. E você me ajudaria muito deixando like, se inscrevendo e compartilhando esse vídeo. Eu acredito que com a sua ajuda, o YouTube recomendaria a mensagem do Mário para mais pessoas. Se puder contribuir comigo e com a minha bebê, a Lia, que para quem já viu, ela é a carinha do Mário. Aqui vai estar o meu QR Code na tela e a minha chave Pix na descrição. Eu agradeceria muito. Qualquer valor para mim já faz muita diferença. E que Deus abençoe você e retribua tudo em bem mais. Muito obrigada.